Fala galera, bem-vindos a mais um episódio aqui do Made of Iron Podcast. Hoje, como sempre, aquele episódio técnico para você tirar aquelas dúvidas que você pode aí mandar perguntas pra gente. Manda no Instagram, manda no WhatsApp, manda aí no YouTube, no chat que a gente vai responder aí para vocês. Pode não responder hoje, mas a gente vai responder. Com certeza. E tem mais, né, Brunão? O pessoal que é dono de academia aí vai ganhar Um brinde. conteúdo de graça aí de primeira linha, né, meu? 0800. 0800. Estamos aqui com o ilustre Denis Foschini. O ilustre aí, Veio. obrigado pelo ilustre. Cara, a gente tava marcando tem um tempinho esse podcast. Inclusive, Belmiro, você sacaneou a gente, cara. Levou ele lá antes. Furou a fila, pô. Furou a fila, a gente tava com a senha aqui, e aí foi lá antes no Belmiro. Graças a Deus tudo certo, né? 2 anos já, né, que a gente tá marcando, vai e não 2 consegue, anos. mas deu Você certo. veio pro capital, a gente tentou ali fazer, não Encaixou, deu. mas deu certo agora. É isso aí, Deu meu irmão. certo. Obrigado pelo convite, viu? Prazer estar com vocês dois aqui, 2 amigos. E vamos compartilhar o conteúdo, né? Porque conhecimento na gaveta não adianta muita coisa, né? Exatamente. Bora pra cima, então. Cara, você veio ontem, foi lá na Wording Pro de Goiânia. O pessoal ficou encantado contigo lá, né? É uma coisa simples, eu não tô menosprezando Sim, o sim. que você ensina. Só que é aquele detalhe que a gente nem gosta de falar que é detalhe, né? Porque se você quer ser prêmio, você não tem detalhe, você tem Tudo é importante. tudo importante. Você falou isso, eu fiquei pensativo. Mas realmente os funcionários saíram com outra pegada. Inclusive, enquanto eles estavam dentro da sala ali, recebendo o treinamento e a palestra, eu percebi que o comportamento deles já estava diferente da galera que estava de fora. Do lado de fora já tinha ali um professor no salão de braço cruzado, muito tempo ali num equipamento com aluno e tal. E eu tenho certeza que já estava todo mundo observando, assim, até com aquele olhar crítico, né? Uhum. Assim, ó lá, já tá errado, mas não é errado. A Não. gente precisa adaptar. Exatamente. Qual é que é a sua pegada nesse trabalho que você tem feito nas academias? Cara, hoje, até pela minha história, né? Que vem da área técnica. E meu mestrado foi com hipertrofia, junto com o Jonato. Depois fui estudar emagrecimento, também estudando treinamento de força, musculação dentro de um protocolo de emagrecimento. E aí no pós-doc eu fui mudar a área, cair no comportamento humano, estudar, porque eu me fissurei em estudar isso, mudei da fisiologia para o comportamento. E dentro do comportamento humano tem a interação com o cliente ou paciente, né, dependendo do profissional. E eu comecei a me aprofundar nessa relação para fidelização. Sim. E passei a estudar a fidelização de clientes e dentro da fidelização o atendimento que eu palestrei ontem na WordGym, no treinamento, ficou parte essencial para fidelizar clientes. Por quê? Porque a fidelização está relacionada também à entrega do serviço, né, tudo que envolve o treino, mas também a criar um ambiente que a pessoa se sinta bem para treinar. E dentro desse ambiente que promove bem-estar, estão as relações humanas e a relação com o professor, Sim. que é coisa que a faculdade não nos ensina. Sim. Vou trabalhar na musculação. Como que eu devo me comportar? Como eu me posiciono numa sala de musculação? Como eu devo abordar os clientes quando chegam, quando eles terminam o treino? Durante as abordagens, como que eu faço correção? Né? E aí você viu os exemplos ontem, né? É muito diferente você chegar para um cliente e falar: ô, Jonato, tá errado fazer assim. Para um cliente, por mais intimidade e relacionamento que você já tenha construído com ele. E é muito diferente você chegar e falar: Jonato, posso te dar uma dica para melhorar ainda mais o seu movimento? Tem uma outra forma de realizar esse movimento. Posso te ensinar? Porque ali, durante o processo de atendimento ao cliente, seja no personal, seja numa sala de musculação, a gente está construindo o relacionamento. E o cliente não vai querer ficar 2, 3, 4 anos treinando com o personal, sendo que essa relação é tóxica, de punição, de cobrança excessiva. Né? E então eu venho estudando essas questões dentro do atendimento das academias, tanto na recepção quanto na entrega técnica, e hoje uma das empresas ela busca isso, melhorar a qualidade técnica do professor, mas sobretudo também de interação com o cliente, que aí eu estou chamando aqui, ainda superficialmente, de atendimento ao cliente. Sim. Então eu juntei o atendimento, a forma como a gente entrega o treino, com melhora na qualidade técnica da prescrição do treino, para iniciante, intermediário e pessoas mais treinadas e avançadas. Eu vou pedir para o Jonato já falar assim, ele te conhece há mais tempo, né? Pouquinho mais tempo. E ele vai falar um pouquinho da história, assim, do seu currículo e do que vocês já fizeram juntos. Show.
tiverem um desenvolvimento de livros juntos e etc, né? Isso é bem legal. Mas eu vou aproveitar esse gancho que você falou. Eu fiquei com um pensamento enquanto eu assisti a sua palestra. Qual é o objetivo da sua palestra para o personal? Ótimo, é para ele melhorar, o professor de academia, para ele melhorar, para se portar melhor, para ter um atendimento melhor e etc. Só que o cara fica sempre com aquele pensamento de evoluir. O que é o evoluir dele? É ele se tornar um personal? Assim, quais são as perspectivas de crescimento dele ali? Porque, beleza, ele é o melhor professor do salão, mas muitas vezes você fala durante o curso assim, ó, então você vai conquistar mais pessoas para o seu personal, você vai trazer mais gente para você. Qual que é o objetivo com o professor? Cara, legal. A minha consultoria, o meu cliente é a academia. Então, o meu objetivo com a consultoria é tampar o furo do balde, né? Porque a academia vende bem, mas com o balde furado, você não consegue um crescimento exponencial. Então, a ideia é você conseguir reter mais clientes. É isso que eu promovo para a academia, treinando os professores para ajudar nesse processo de fidelização de clientes. Para o professor, você teve o exemplo, né, que eu falei ontem. Imagina que você vai fazer um test drive, que seria o cliente treinar com o professor da musculação. Se o professor atende muito bem, está engajado, entrega um serviço de qualidade, a probabilidade desse professor de musculação de criar conexões, ser admirado e conquistar mais clientes de personal aumenta abruptamente. Né? Então, o professor que se dedica a atender bem, se dedica com comprometimento, proatividade, a entregar um serviço de alta qualidade, ele tem uma chance muito maior de fidelizar clientes na musculação, mas também de conquistar e ser recomendado como personal trainer e se tornar a referência. Então, a referência hoje para o cliente que não é susceptível, não é sensível, ele não tem conhecimento técnico para avaliar se o treino é bom ou ruim, mas ele consegue sentir se o atendimento é bom ou ruim. Porque ele sente emoções negativas ou positivas de acordo com a comunicação do professor. Sim. E isso muda completamente o jogo, porque é aí que se constrói um relacionamento saudável ou até tóxico. Sim. Eu vejo a Wordin como uma academia que realmente está interessada em melhorar tanto a qualidade quanto investir nos profissionais. E não é daquelas empresas que pensa assim, que não quer que a pessoa cresça ao ponto de sair de lá. Tanto é que contrata o seu serviço para isso. Porque você concorda que uma academia, uma direção de uma academia que tem a mente limitada, não quer investir no profissional para ele não sair? Por exemplo, se você investe no seu treinamento para um professor, ele se torna um excelente personal. Depois ele não quiser mais ser professor da academia, quiser ser só personal. Então, não tem essa preocupação, né? Sim. Antigamente, a gestão antiga, não só das academias, né, da administração de uma forma geral, tinha esse receio. Se eu treinar muito bem os meus profissionais, eu vou perdê-los. Hoje, a cabeça moderna enquanto ele estiver aqui, ele precisa entregar o máximo possível. Então, quanto mais eu treiná-lo, mais resultados financeiros eu vou ter para minha academia. Sim. Né? E a gente sabe que hoje, principalmente a geração Z, é uma geração mais volátil, né? Então é uma geração mais imediatista, é uma geração que precisa participar, quer reconhecimento o tempo todo. Então é uma geração que a gente precisa adaptar a nossa gestão para o perfil. Ficar reclamando do perfil dos professores hoje, quem está na musculação? 20 a 30 anos, a geração Z. Não adianta ficar reclamando. O que eu tenho que fazer? Me adaptar e adaptar a minha gestão para esse perfil. E tornar a musculação mais atraente para que as pessoas fiquem sendo vitrine para clientes de personal, mas também tendo um ambiente gostoso, mais agradável para trabalhar. Então, acredito muito nisso, Bruno, que a gente tem que investir no profissional enquanto ele está conosco. Sim. Sabendo que o ciclo vai se encerrar em algum dia. Não é nem pode, vai, né, mano? Porque ninguém vai ficar na musculação 20, 30 anos. Sim. Antigamente as pessoas ficavam mais tempo Se ficar, não desenvolveu, né? Exatamente. E vai ter esse tempo, né, ali. O problema hoje nas academias é que esse tempo está muito curto. Sim. Então as pessoas ficam 2, 3, 4 meses. E por que isso acontece? Um dos motivos é que se paga muito pouco. Eu tava com um gestor de academia outro dia, ele falou, não, eu tô pagando 18 para quem tá entrando, eu tô pagando muito bem. Eu falei, você tá pagando acima do mercado. Você tá pagando muito mal ainda. Né? E eu não defendo pagar bem todo mundo. Eu defendo pagar bem quem merece ganhar bem. Sim. O problema é que as academias não pagam bem nem quem merece
ganhar mais. Sim. E aí perde os bons. E aquele que era ruim, se esforçou para ficar bom, na primeira oportunidade ele sai. E aí não dá para comparar R$18 com 1 hora de personal, Sim. com consultoria online. Então a gente precisa, nesse ciclo que existe hoje, que é profissional falando, eu trabalho mal porque eu ganho pouco. Tá totalmente errado pensar assim. E o dono da academia, eu vou pagar pouco porque ele não entrega. Então, se ninguém quebrar esse ciclo, vai continuar esse problema que tem no mercado, esse furo que tem no mercado, esse gap que tem no mercado, que é a dificuldade que a gente tem de contratar, porque a vaga muitas vezes não é atraente, e depois de manter os bons profissionais, porque eles conseguem oportunidades rapidamente. Se o cara atender bem, ele vai ter cliente personal. Sim. Né? Então, é isso que a gente vem repensando com musculação CX. Sim. Jonato, o Denis dá muito exemplo de restaurante no treinamento. Eu achei isso muito legal, assim, porque tem muito a ver. Eu nunca tinha pensado que você na academia está prestando um serviço como um restaurante que recebe ali os clientes. Como é que foi essa história aí de vocês? Vocês se conheceram Bom, eu não sei, acho que vou trazer umas histórias interessantes aqui, mas E aí ferrou. até antes das Segura, histórias né? interessantes. Pensa em qual história você vai trazer. Eu vou tentar até fingir que eu sou um pouco sério, assim, cara. Eu vou fazer 1 ou 2 perguntas aqui que eu acho que vale a pena a gente acrescentar, né? Mas vamos falar das histórias, assim. Cara, eu tava pensando, assim, algumas coisas, né? A gente já conversou aí, o Denis. Quando eu comecei a trabalhar com a Angela Borges, você veio falar comigo, mostrou uma preocupação, um carinho de amigo, né? Falou, cara, eu conheço teu jeitão, né? Vai ver lá, né? Como que você vai... Se Na verdade, comunicar. eu vou lembrar você de 3 histórias bem importantes. Depois você reflita sobre elas junto comigo. Quando eu fui morar em São Paulo, o cara que me deu casa foi esse cara aí, né? Então eu tinha uma dificuldade enorme, um cara do interior... Parava o carro no posto de gasolina pra perguntar informação. Os caras, você tá parando aqui, cara, perguntar informação e tal. Zé, né? Não pode? Não é que não pode, mas tipo, Não cara... tem o Waze, não tem o Waze. Não, era uma coisa muito deslocada da realidade, né? Eu confesso. Só que eu sempre fui um cara muito acelerado. Cumprir tarefa, fazer as coisas, fazer acontecer. E eu não me esqueço um dia que ele chegou pra mim e falou assim, meu irmão, vou te falar uma coisa pra você. Gosto muito de você, você é um cara que, porra, dos meus melhores amigos. Falei, eu te admiro muito pelo trampo que você faz, só que tem só uma coisa. Falei, o que foi? Ele falou, nem todo mundo é obrigado a seguir o mesmo ritmo que você. Você não tá errado em querer acelerar, mas você tá errado em querer que todo mundo complete as tarefas no mesmo momento e no mesmo timing do que você. E as pessoas têm características distintas, momentos de vida distintos. Foi um primeiro baque, assim, eu falei, putz, cara, pior que isso é verdade, né? E quando foi a história da Ângela, porque a primeira... Isso em 2009, né? Isso, faz muito tempo. Faz muito tempo. Eu tinha terminado o doutorado em São Carlos e fui morar em São Paulo, né? E aí, porque isso vai... Você não entender onde eu quero chegar. Isso vai encaixar com a história aqui que a gente quer perguntar. A preocupação do Denis era o seguinte, né? A Ângela, ela é uma atleta muito independente, com toda uma característica. E eu, nas palestras, eu sempre falava assim, é muito mais difícil ter resultado com uma pessoa que já chegou no limite do seu físico, porque a taxa de melhora é muito pequena. Aí o Denis, acho que assistiu a palestra, e um dia ele chegou pra mim e falou, não é só isso, viu? Eu falei, o que foi? Ele falou, você tem um desafio de tecnicamente melhorar uma pessoa que tem um físico muito extremo, mas o desafio do iniciante é outro. Por exemplo, o que eu vou ter que fazer, ou pode ser igualmente desafiador você conseguir fazer com que o iniciante engaje, que ele tenha aderência. E essa que é a pergunta inicial, né? Ou seja, como que a gente vê, como você que já, né, além das nossas conversas, você já treinou vários tipos de pessoas. A gente não pode esquecer aqui que o Denis, apesar de trabalhar com isso hoje, ele trabalhou a vida inteira com academia. Não é só simplesmente eu vou dar consultoria, ele passou o rala para entender como que ele poderia melhorar. Ele mesmo enxergou os problemas, né? Que a gente fez isso no livro de periodização também. A gente viu que era um assunto que não chegava bem nas academias e resolveu escrever o livro. Mas como que você vê isso? A questão das pessoas iniciantes, treinadas,
questão de aderência, porque isso é muito importante para academia, né? Sim. Como que a academia vai... Se o balde tá furado e a água tá saindo, eu não consigo reter essa água, né? Ontem foi uma das conversas no treinamento. Né? Essa sua pergunta também vem em todos os treinamentos. O que é mais difícil? Treinar um indivíduo altamente treinado, um avançado, que tem uma treinabilidade, naturalmente, uma treinabilidade, né, que ele pode melhorar baixa, ou um indivíduo iniciante? Fala, tecnicamente, eu preciso ter muito mais conhecimento, como você diz, para dirigir um Fórmula 1, para ser mecânico de um Fórmula 1, precisa ter muito mais conhecimento do que um carro popular, teoricamente. Né? Ou é mais difícil, né? Tem que ter conhecimento mais específico, mais técnico, mais aprofundado, para treinar alguém e fazer alguém melhorar, que já é altamente treinado e está próximo do teto genético. Agora, essa é a dificuldade. Então, eu tenho que ter muito conhecimento para treinar alguém avançado. Conhecimento técnico. Agora, para treinar e fazer alguém iniciante ter resultado, alguém que está muitos anos sem treinar, ou está começando a primeira experiência em academias, a dificuldade não é técnica, porque a treinabilidade é baixa. Se eu seguir uma progressão de carga simples, usando os mesmos exercícios, a pessoa evolui. O problema qual é? Para ela ter resultado, ela precisa ir. E aí uma pessoa que está entrando, ela precisa ajustar o estilo de vida dela. Tem momentos que ela ia para o happy hour, estava em casa com a família, estava com os amigos, ficava mais tarde no trabalho, que naquele momento ela vai colocar ir à academia. Então precisa ter todo um ajuste, né, social, mas também psicocomportamental dessa pessoa, que tem uma baixa tolerância ao desconforto, por exemplo. Então eu tenho que ter paciência para ir. Uma adaptação psicológica que acontece, aumenta com o tempo a tolerância ao desconforto. Só que quando a pessoa começa, a tolerância é muito baixa ao desconforto. Então eu tenho que ter paciência. E a gente costuma usar para critério, para prescrever treino para iniciante, os estudos biológicos da nossa área, né? Nossa área básica de estudo. E aí eles mostram o quê? Que quanto mais intenso, maior é o gasto calórico, quanto mais intenso, maior a adaptação estrutural e muscular. E aí, se o profissional não tem esse conhecimento sobre treinamento para iniciante, ele pode errar na mão, tornar o protocolo mais desconfortável, a pessoa ficar pouco confiante, com uma autoeficácia baixa e querer desistir do exercício. Isso não é para mim. Esse treino não é para mim, não vou conseguir seguir o protocolo. Então, o grande desafio para o iniciante é como fazer essa pessoa ir com frequência? Como aumentar a frequência dessa pessoa? E aí entra a questão de criar um ambiente mais agradável e um protocolo de treino mais agradável, usando, além dos princípios do treinamento, as preferências do cliente, por exemplo. Treinando protocolos para entender com qual que ele tem uma resposta afetiva, vou falar bem superficialmente, um prazer, um menor desprazer, ou um prazer um pouco maior no início, para que essa pessoa, mesmo não gostando da musculação, tenha vontade de ir treinar. Sim. Por conta que o personal escuta, por conta que o personal não julga, por conta que o personal torna o ambiente, a prática do exercício, a experiência com a musculação melhor. Perfeito. Então, dos treinos do avançado, né, que treinei lá, por exemplo, as bailarinas do Faustão, que estavam altamente treinadas e que queriam ir para o carnaval, era uma dificuldade que eu tinha de fazer um protocolo para chegar com um corpo bacana no carnaval. Só que quando eu pego um iniciante, no meu ponto de vista, é tão difícil quanto. Porque assim, combinou 3 vezes por semana. Muitos vão na primeira semana, segunda, na outra semana uma, na outra semana 2, não conseguem manter a regularidade. E a gente sabe, sem essa consistência, não há adaptações, não há resultados. Então, eu acho que o caminho é o profissional dominar realmente a prescrição do treino para diferentes níveis de treinamento. E quando eu falo disso, eu incluo o atendimento como parte fundamental do treinamento para todos os níveis, inclusive citou a Angela Borges, né? Mas sobretudo para o iniciante, para criar esse ambiente mais agradável para ele treinar. Denizão, pegando esse assunto, talvez seja interessante você levantar para o pessoal que está nos assistindo, para os profissionais, para os donos de academia. Na verdade, eu vou fazer dois questionamentos interessantes e depois deixo o Bruno colocar mais outras questões para você, porque senão vai ficar muito direcionado, né? Mas uma questão que eu queria que você abordasse quando eu fiz a leitura do nosso livro, que aprendi muito com você e com o Douglas, agradeço por isso, né? Deixei de ser ignorante total no assunto. De comportamento. Exatamente. Eu achei muito interessante estudar autoeficácia. Queria que você tentasse elencar para o público comportamentos do seu cliente que podem indicar autoeficácia,
que seria isso para o público em geral, né? Porque às vezes a gente fala que autoeficácia, o cara que não é da área, ele fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Tá, essa é uma questão que eu acho que vale a pena a gente levantar essa bola, né? E a segunda questão é uma questão um pouco mais delicada, porque às vezes vai até te colocar numa sinuca de bico. Por quê? Você tem que atender o dono da academia, você tem que deixar ele feliz, tem que fazer a academia render. Mas a gente sabe muito bem que existe um problema, em que muitas academias você tem apenas investidores, que não são, quando eu falo apenas, não é que eles são extremamente importantes. Quero dizer o seguinte, eles não são da área técnica. Muito menos da operação. Né? Eles não são da educação física, por exemplo. E por mais que a gente queira aqui que o rendimento melhore, muitas vezes o próprio dono da academia, por ser uma pessoa que tem mais dinheiro, uma pessoa que tem uma outra cultura, convenhamos, né? Ele olha para o profissional de educação física com um olho baixo. Um olho aberto, olho fechado, né? Vamos lá. Vamos falar a verdade. A maior parte deles não dá um super reconhecimento. Vamos falar a verdade. Se ele conversasse com um médico, ele teria um outro papo. E ele conversando com o professor de educação física, ele, apesar de ser o funcionário dele, querer que o funcionário fique feliz, ele sabe que ele é um profissional de educação física. Ou seja, ele já é visto under, um pouco abaixo, né? Então, eu acho que uma coisa que talvez a gente teria que debater não só com o professor, mas com o dono, é como que a gente conseguiria fazer o dono respeitar um pouco mais o profissional e o próprio profissional se respeitar um pouco mais, porque para ele ser respeitado ele precisa criar esse ambiente de respeito. O dono de academia precisa ver ele como um cara espetacular e importante no processo. Ou pelo menos o dono da academia precisa entender que se ele for melhor tecnicamente, né, não só no atendimento, mas também na parte, né, técnica de treino, é melhor para os seus clientes, né? Porque, na verdade, eu tenho quase certeza que boa parte dos donos, eles não enxergam desse jeito. Sim. Pelo menos pelos papos que eu já tive papo com o CEO de uma das maiores academias do Brasil, que a galera ama, e o meu papo foi, assim, deprimente, com a visão que a pessoa tem. Eu não estou nem dizendo que ela está errada, ela está preocupada com o dinheiro e com o rendimento da sua empresa. Mas a gente sabe que em algum momento o funcionário, quando ele não está feliz, a empresa também é prejudicada. Sim, e muitos donos não conseguem enxergar isso, né? Aí eu queria que você tentasse, eu sei que é muita coisa, mas primeiro autoeficácia, depois essa questão desse paradigma aí. Legal. Eu vou só inverter a resposta, vou começar pela segunda, porque depois eu trago os comportamentos relacionados com o professor. Cara, vamos lá. Hoje a gente tem modelos de negócio diferentes. E não dá para negar que o modelo de low cost, né, com custo baixo para o cliente, é um modelo de sucesso. Mas é um modelo fundamentado na estrutura, nos equipamentos e até então, com poucas estratégias que melhoram a experiência do cliente. Essas academias têm investido bastante em tecnologia para fazer isso, porém, um modelo desse trabalha com um professor para cada 50, um professor para cada 80, um professor para cada 90 alunos. Um professor para cada 90 alunos, quanto ele vai ter de tempo de interação? Pouquíssimo tempo. E se ele não é treinado, não tem qualidade na interação? Então, é um modelo de sucesso financeiro para crescimento de unidades numa rede, mas que se fundamenta em estrutura e pouco em qualidade do serviço, embora alguns no discurso falem, mas quando a gente vai ver na operação, a qualidade do serviço e do atendimento é muito baixa, né? Então é um modelo, primeiro ponto, de sucesso. Aí eu tenho outros modelos, né? O que está crescendo também, essa polarização, são as academias se preocuparem cada vez mais com a experiência do cliente e com o atendimento, porque elas perceberam, até por outros modelos como restaurante, que o Bruno trouxe, hotéis, que precisa ter um padrão com comportamentos padronizados, e não quer dizer engessar a pessoa, mas com comportamentos, com processos padronizados para entregar qualidade. E aí vem as outras academias, eu vou para outro polo, as academias boutique, as academias premium, que trabalham com um professor para cada 10, um professor para cada 15 clientes, ou até com personal compartilhado, um professor para cada 4, um professor para cada 6 clientes, que consegue ter um ótimo tempo de interação e foca em treinar essas pessoas para elas terem qualidade na interação. Então são dois modelos. Qual tem maior sucesso? Se falar financeiramente, o que mais cresce são as academias com baixo custo público final, porque a gente tem muito mais pessoas, classe média, pobres, né? Vou generalizar, classe B, C, D no Brasil, e consequentemente tem
maior oferta. Né? Então, também, então não dá para negar que é um modelo de sucesso. Mas são modelos diferentes, Jonathan. A Word, como ele citou, vem se preocupando em promover um custo baixo para o cliente, mas, ao mesmo tempo, se preocupar com a qualidade da entrega. Não só da estrutura, mas também com a qualidade da entrega. Então, com esse boom, esse crescimento gigantesco de academias, daqui a um tempo vai estourar a bolha. Tem bastante tempo ainda, mas vai saturar e vai estourar a bolha. E vai acontecer como aconteceu com o CrossFit e com outras modalidades e outros negócios aí do mercado, não só na nossa área, que ficam depois quem tem os diferenciais. Né? Por enquanto tem público pra caramba, as pessoas estão procurando cada vez mais o exercício. Pós-pandemia cresceu muito a procura por musculação nas academias. Né? Isso devido também aos influenciadores, né? Isso a gente deve muito aos influenciadores, não só da área, mas os influenciadores do estilo de vida, as pessoas publicando na academia. E a própria academia, olha que louco, mudou. A gente estava falando ontem, né, Bruno? Antigamente, você lembra? Filmagem, tudo. Não, e mudou até o perfil do consumo. Antigamente, e o perfil das pessoas. Como que era visto como era visto quem fazia musculação? Superficial, burro, não quer nada com nada, né? Só pensa em músculo. Até o profissional de educação física, né? Quando ia para a faculdade era como se não tivesse outra opção e ele fosse fazer aquilo ali. Mas o cara que escolheu fazer mesmo educação física, ele não era bem visto, né? Sim, e hoje em dia, você acordar e fazer musculação é sinônimo de status, de disciplina, sucesso, de autocontrole. Né? E isso socialmente é muito bem visto. Sim. Então a gente vê os influenciadores, acordou, toma banho, vai pra academia, treina musculação, treina pesado, tal, e hoje é muito bem visto. Então essa mudança também é fundamental para explicar, justificar em partes esse crescimento da procura pela musculação. Né? Então esse modelo é muito interessante. Tudo bem. E aí no meio do caminho tem o profissional, que socialmente tem um status inferior, como você citou, à medicina. Mas se comparar na nossa época, Natão, já melhorou muito. Melhorou, claro. O reconhecimento hoje é muito grande. Quando eu fui trabalhar na musculação, a procura por personal era muito escassa. Né? Então a gente tinha que trabalhar na musculação. Aí perguntou, mas hoje o pessoal não quer trabalhar na musculação, fica 6 meses, sai fora, porque vai trabalhar com personal, consultoria online. Eu só não fazia isso porque na época não tinha. Por quê? Para ganhar 150, 200 pau em personal em São Paulo por hora, e 18, 15, 13 na musculação, que é proporcionalmente o que eu ganhava na época, eu teria migrado. É que não tinha oportunidade, porque o personal era muito centralizado, era muito elitizado. Hoje não. Né? Nas periferias de São Paulo tem procura por personal, né? Com valores de hora diferentes, mas tem. Então isso mudou bastante, tem esse ponto de vista. E o profissional não acompanhou o crescimento de outros mercados. Né? Então, hoje, para trabalhar num restaurante premium, você tem que ser muito bem treinado, tem que falar muito bem, né? Vai ter uma recompensa muito maior financeiramente de reconhecimento de uma forma geral, mas você tem todo um processo de treinamento. E a nossa área, como ela é muito recente, quando eu comecei a educação física, em 98, ela foi reconhecida nesse ano. Então, eu estagiava no primeiro ano da faculdade naquela época, porque não tinha supervisão e ninguém nem se falava sobre isso. Só trabalhava na musculação ex-atletas ou pessoas que gostavam muito da musculação. E o profissional, a educação física de uma forma geral, está crescendo muito. Hoje nos eventos você escuta o tempo todo palestras sobre experiência do cliente, sobre atendimento, sobre vendas. A faculdade não ensinou a gente a vender, não ensinou a gente a fazer marketing. Né? E o profissional que quer se destacar, ele precisa, além de, no primeiro momento, que é a base do trabalho, entregar um serviço, ou seja, um treino de alta qualidade, com avaliação, acompanhamento, correções, ele precisa ir para um outro degrau, que é saber interagir bem com o cliente para fidelizar esse cliente. Entender de comportamento humano, de ser humano, para conseguir adaptar o protocolo de treino dele a diferentes pessoas, não só individualidade biológica, mas individualidade psicológica, de preferências. Né? Então ele passa a ter uma necessidade depois de vender também esse serviço, porque a concorrência aumentou e tem personal, consultoria online em todo lado. Né? Então o profissional que ficar só no treino, ele vai ficar limitado para o crescimento e para o sucesso. Né? Ele precisa saber fazer marketing pessoal, ele precisa saber vender, estratégias de venda, de negociação. Né? Como ele precisa interagir mais, porque hoje não tá legal com o Jonathan, eu vou para outra academia e treino com outra pessoa. Vou aqui no condomínio eu chamo outra pessoa para me dar treino. Então hoje ele consegue também ter acesso a vários profissionais. E aí,
voltando ao comportamento e à autoeficácia, dentro desses estudos que nós passamos, eu e o Douglas para mim é a maior referência nacional hoje em comportamento humano, né, em estudos de profundidade, tudo isso, a gente começou a entender, por isso que nós escrevemos o livro, que além da parte técnica que tem no livro, o profissional também precisa adquirir conhecimentos sobre as questões psicológicas, né, e bem práticas do atendimento. Interpessoais, né? ali. Interpessoais, de relação e tudo isso. E aí a autoeficácia, imagina que eu vou começar a fazer crossfit. Nunca fiz. Nós vamos começar a fazer, a gente nunca fez, vamos treinar lá com o Ramirizão. Pá, vamos treinar lá. E aí ele coloca lá um protocolo que eu nunca fiz e eu tenho muita dificuldade em terminar aquele protocolo. Tanto tecnicamente de fazer o movimento, quanto de condicionamento. Quando eu termino esse protocolo, como eu vou me sentir? Pô, isso aqui não é pra mim. Derrotado. Isso aqui não é pra mim. Aí eu, de novo, não consigo cumprir. Isso aqui não é pra mim. Pô, aí ele passou outro protocolo, não terminei, não consigo cumprir. Isso é autoeficácia, ou seja, a confiança que eu tenho que eu vou começar um comportamento e manter esse comportamento. Né? E aí por isso que eu vou estudar o nível de aptidão da pessoa, se ela teve experiências anteriores com exercício, como foram essas experiências anteriores com exercício. Isso deve determinar o início do protocolo. Exatamente. Junto com as escolhas técnicas de princípio de treinamento, variáveis do treinamento, eu tenho que acrescentar também essas preferências, por exemplo, as experiências anteriores para selecionar o protocolo. Exemplo. É mais do que uma anamnese, né? Muito mais. É uma anamnese aprofundada. Anamnese de saúde e a de treinamento. Aproveitando de preferências. A incursão aqui nossa dupla. Você acha que hoje, eu pelo menos vejo poucos, você acha que o profissional de educação física, ele realmente faz uma consulta de 1 hora igual o médico faz para de fato entender o seu cliente para depois iniciar o protocolo, ou ele toca direto? Porque eu vejo pouca gente fazendo uma entrevista longa como se fosse uma consulta mesmo, para entender exatamente experiências anteriores, protocolos que deram certo, que deram errado, por que eu desisti, como era o meu treino. Aproveitar o que deu certo para colocar. Isso. Retirar nessa fase de retenção você aí. Você percebe muitos que deu profissionais errado. fazendo isso hoje? Desculpa, eu não percebo. Não, tem. Por que não tem, Jonatão? Porque tem poucas pessoas ensinando isso ainda. A gente não tem isso na faculdade, né? Mas eu vejo crescimento. Então, assim, você vê uma luz no fim do túnel? Vejo. Eu escuto você falar sobre esse assunto, lê o livro, você fala sobre esse assunto nas palestras, eu vejo você confluenciando, sobretudo quando você fala de emagrecimento. Você você aplicou técnicas de comunicação com a Angela Borges. Sim. Inclusive, quando eu encontrei com ela na Ehrenberg treinando, ela falou, você que ensinou ele a falar o que você acha? Porque ele chegava assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Cara, a mina tem 20 e poucos anos de treino. Ele ela é formada em educação falando isso, física. mas no final ele acrescentou o que você acha. Exatamente. O que ele fez? Ele falou assim, ó, pensei nesse protocolo para você. Tal. O que você acha? Cara, respeitou a autonomia dela. Aí o que ela fala? Traz todo o conhecimento dela. Jonathan, isso aqui não funciona para mim, isso aqui não funciona. É diferente de falar assim, Ângela, como né, ele me chegou para mim falando, você tem que fazer isso. Olha a palavra, você tem que. Deu opção? Nenhuma opção. É o que eu faço. Essas técnicas o que eu falo. Importantes. Essas técnicas, você viu? Eu tirei o tem que. Não, pensei nisso para você. O que você acha? A pessoa que é o cliente que não tem conhecimento, diferente da Ângela, não vai ter conhecimento para optar a fazer, cara. Sim, é diferente. Eu tô apresentando um menu para ela ali, só tô respeitando a autonomia. E aquele cliente que gosta de participar da opinião, vai falar, pô, acho legal, poderia fazer isso, poderia fazer aquilo outro. E aí você faz um filtro para fazer os ajustes no protocolo do treino. Teve uma que ele colocou muito interessante, que às vezes mesmo você não percebendo, até às vezes tentava usar com você quando você estava com mais dificuldade de vir para os treinos, né? Que ele falou assim, né? O cara faltou, né? E aí o cara chegava na academia e a maior parte dos professores fala assim, pô, sumiu, cadê que negócio você? É esse? Julgamento. Quê, né? Julgamento, é. Aí ele falou assim, se o cara chegasse, o professor falasse assim, nossa, que bom que você veio hoje, tava sentindo sua falta. Se você for pensar nas duas condições, elas realmente são muito distintas. E é muito impactante, porque se você for pensar, a pessoa que chega para treinar, a academia significa nada para ela. Se ela já está pressionada dependendo do que está passando ali. Exatamente. Se ela já está pressionada o dia inteiro, já está com um monte de coisa na cabeça, chega lá, o professor já pega e pumba de cara. Quer dizer... Não, e o professor sem saber o que aconteceu na vida da pessoa. Né? Pô, por que você não veio? Porque né, o nosso foco... e eu entendo, não estou julgando os profissionais, porque a gente não aprendeu a fazer diferente. E se não sei fazer diferente, eu faço daquele jeito. Né? Mas se você pensar, Jonathan, quando eu falo assim, por que você não veio?
Pô, assim você não vai ter resultado. Cara, minha preocupação, a minha intenção é boa, só que a pessoa não tá escutando a minha intenção. Ela tá escutando minhas palavras. Só que a questão, eu tô focado aonde? Na falta, em corrigir o errado, como a gente aprendeu com nossos pais, que eles faziam isso com a gente. Então eu só tô replicando isso com o meu cliente. E aí eu tô focado aonde? Em corrigir a falta. No outro exemplo que você deu, o cliente chega e fala, pô, que bom que você veio hoje. Me conta aí, como foram suas últimas 2 semanas? As 2 que a pessoa faltou. Me conta aí, como foram suas últimas 2 semanas? Quando você fala, que bom que você veio hoje, o foco tá onde? No comportamento que eu quero que a pessoa mantenha. Reforço o treino, positivo. reforço positivo por ter vindo hoje. Uma coisa que você falou que me deixou bem pensativo ontem na palestra foi o seguinte, que eu usei com a aluna. Ela chegou para treinar e ela estava indo 3 vezes por semana, o combinado era que ela fosse todos os dias, mas ela estava indo 3 vezes por semana, estava fazendo a dieta, mas fazendo 80% da dieta. E não estava fazendo cardio. E aí o que eu falei para ela? Se você não fizer o cardio, você não vai ter resultado. Cara, isso quebrou as pernas dela. Por quê? Ela estava fazendo tudo que podia. Naquele momento, naquela situação, era o 100% dela. Ir 3 vezes por semana, fazer 80% da dieta, já era 100% para ela. Era o que ela podia fazer com as condições que ela tinha. Exatamente. Médica, plantonista, etc. Então, quando eu falei para ela que ela não ia ter resultado se não fizesse o cardio, quebrou as pernas dela. E hoje eu vejo que eu poderia ter abordado diferente. Olha, excelente, parabéns. Vamos nessa, vamos continuar. O que a gente pode fazer para dar um passo a mais? Deixar a pessoa participar. A gente pode reduzir aqui um pouquinho nisso e acrescentar um pouquinho nisso. O que você acha? O que você acha? Então, eu acredito, né? Foi muito bom eu assistir ali, que vai trazendo esses insights assim pra gente, né? Cara, esses comportamentos, né? A gente falando da autoeficácia, cara, não é difícil. É você prescrever um protocolo que a pessoa se sinta confiante que ela consegue fazer. Isso pensando, sobretudo, no iniciante, no intermediário, né? Sim. Então, porque se a pessoa, imagina, exemplo clássico, vocês vão me responder. Se eu tenho um cliente que nunca, que já fez 2 protocolos de emagrecimento com nutricionista, exercício, um deles conseguiu ter sucesso nos protocolos. Pô, nas 2 vezes que tentou, conseguiu emagrecer fazendo exercício e melhorando a alimentação. E eu tenho outro que já tentou 5 vezes. Nas 5 vezes, ele teve insucesso. Tentou, fez exercício, não conseguiu por causa da dieta, por causa do final de semana, e teve insucesso no emagrecimento. Pergunto para vocês, qual que vai estar mais confiante que dessa vez eu vou conseguir? O que tentou e conseguiu, ou aquele que teve 5 tentativas frustradas? O que tentou e conseguiu. Pronto, explicamos o que é autoeficácia. E outra coisa legal sobre isso, que vale a pena a gente pensar, até para a área da nutrição, né? Eu estava conversando com o Felipe Donato, nosso amigo também, e ele colocou uma situação bem interessante. O cara chegou no consultório, né, Bruno, e falou assim, você é minha última tentativa, last resort. Já tentei 4, 5, 6 nutricionistas e eu nunca consigo, tal, sempre paro, mas como falaram que você é muito bom, eu vou tentar de qualquer maneira. Eles ricos que não conseguem seguir dieta e tal. Aí ele falou assim, o Felipe falou pra ele, qual que é o seu problema? Eu disse, o meu problema é porque eu gosto muito de comer pão. E toda vez que eu vou fazer dieta, os caras tiram pão da minha dieta. Ele falou assim, o teu problema é o pão? Eu falei, tá bom. Eu vou deixar pão na sua dieta. Só que eu vou deixar a quantidade correta que você precisa comer. Você consegue pelo menos comer a quantidade que eu vou te passar no momento certo e tal? Não, beleza. Aí o Felipe fez um cálculo de restrição calórica, mas deixou o pão. O cara emagreceu. E como o Felipe chama esse modelo de dieta? Dieta flexível, né? Cara, por que não tem treino flexível, caralho? E tem que ter. Vamos chegar lá. Né? Aí, olha que legal a história. O cara chegou, voltou, né? A autoeficácia. Chegou. E aí o cara emagreceu, teve resultado. Daí o Felipe falou, e aí, ficou contente e tal? Eu disse, porra, tá louco? Ficou super contente e tal. Daí ele falou assim, minha pergunta agora é bem simples. Você quer ficar como você tá agora ou você ainda quer mais resultado? Daí o cara falou assim, não, você tá louco? Eu quero mais. Daí ele falou, e se eu tirar teu pão agora? Ele falou assim, pode tirar a hora que você quiser. É a mesma coisa no treino. O cara já viu que funciona, né? É a mesma coisa no treino. Entendeu? É igualzinho no treino, é igualzinho. Porque à medida que vai aumentando a autoeficácia, cara, ela puxa os comportamentos. O cara vai se sentindo mais confiante para fazer, ele vai conseguindo, aí vai tendo resultado, ele vai se sentindo melhor. E aí, ele, mesmo que não tenha resultado, a confiança da pessoa vai aumentando. E além disso, vai aumentando, vai melhorando vários aspectos psicológicos.
né? Então a pessoa vai tolerando esforços maiores. Sim. E aí eu consigo ir encaixando protocolos, vou chamar aqui, ideais. Sim. Só que nem Adequados, né? sempre dá para começar no protocolo ideal. É. E aí é um processo de mudança de comportamento. Sim. E é raro ter uma pessoa, como o Jonathan falou, que mude a dieta radicalmente. Tem perfil, pessoas já chegam prontas para isso. Sim. Mas a maior parte, e aí ele falou, tem ricos que não conseguem. Cara, é ser humano que não consegue manter a dieta, porque na dieta é foda, porque você tem que tirar prazer muitas vezes, mano. E aí você vai tirar prazer Às vezes instantâneo. você consegue substituir aquele tipo do prazer. Até a pessoa sentir prazer no treino, demora um pouquinho, né? E talvez nunca tenha. É. A maior parte não vai ter prazer no treino. Principalmente quem não Ela gosta, pode ter precisa prazer ver. na experiência. Tem muitas pessoas que têm prazer na academia. Ou no resultado. Ou no resultado. Só que eu também não posso depender de resultado. Sim. Porque se eu depender de resultado e a pessoa tá focada e o final de semana tá sabotando e ela não tem resultado, se eu dependesse para ter motivação, a pessoa não tem resultado, ela sairia fora. Por isso que a gente mostra para a pessoa, por exemplo, você está treinando 3 meses comigo. Gostaria de emagrecer 12 quilos e conseguir emagrecer 1,5 kg. Aí a pessoa, fica meio desmotivada que não teve tanto resultado. Mas aí todo mês eu mostro para ela uma lista de benefícios. Aí a pessoa fala, melhorou meu sono, melhorou minha qualidade de vida, melhora a autoestima. Mesmo não tendo muitas vezes resultados estruturais significativos, tem uma série de benefícios. E uma das ferramentas que a gente usa é essa. Eu mostro uma lista com 35 benefícios e pergunto, desses benefícios que você teve desde que você começou a treinar comigo, quais desses benefícios você já se percebeu? Cara, muitas pessoas com 1 mês e meio, 2 meses, colocam 6, 10 benefícios. Aí que eu tô dando recompensa pra pessoa. Sim. Aquela recompensa tá subindo, mas eu tô dando recompensa. Sim. É. Sim. E isso é uma das estratégias utilizadas para agir na motivação, porque a gente não aumenta a motivação de ninguém, mas para agir na motivação e facilitar com que a pessoa fique. Legal. Isso aí é um excelente investimento para o gestor, o dono de academia, porque vai reter o aluno, vai fazer ele ter assiduidade, né? Exatamente. Uma coisa bem interessante, então, é que você ensina para o professor, para ele ter a sensibilidade de entender o momento que o aluno está, o que ele está passando, o objetivo que ele quer chegar e etc. Porque, olha só, eu acredito que na Wordin tenha um pouquinho de dúvida nessa percepção do público em relação à academia. Por ser uma academia que vem de fora, tem máquinas importadas, máquina como a Planata, que os garotos propagandas são atletas fisiculturistas, pessoas gigantes, pode deixar um público um pouco acanhado de chegar lá, né? Então, como que deveria ser essa abordagem do professor para uma pessoa que tem a experiência na primeira vez na academia? Legal. Ontem nós conversamos sobre isso no treinamento, porque nós vimos lá pessoas muito treinadas, bodybuilders, lifestyle, né? E talvez até tivesse alguns atletas ali treinando competidores mesmo. Mas nós vimos o público que estaria numa outra rede de academias lá de Goiânia tranquilamente. Estava, provavelmente, né? Provavelmente. E vários iniciantes. Então, quando a gente fala de CT, esses modelos de academia, eles têm uma roupagem. A primeira coisa é mostrar isso no marketing, que a academia é para todos. Né? Que ela tem diferenciais, como variações Apesar de equipamentos. De ser um CT, né, de ser um CT, tem variações de equipamentos e tem o marketing focado na estética, no shape, tudo isso. Mas tem pessoas que querem o shape e estão começando o exercício, tem pessoas que já são intermediárias, estão vindo de uma outra academia. E aí, obviamente, o profissional ele precisa ter habilidades de comunicação. E coisa que a gente não estudou. Uma delas é escutar com atenção plena, para você entender quem é o cliente. E saber fazer perguntas, outra habilidade de comunicação. Fazer perguntas adequadas para você conhecer o cliente. Então, quando chega esse público, eu não posso partir do preconceito. O cara é grande e eu não vou abordar. Não, cumprimento, crio o relacionamento. Talvez ele não precise da minha ajuda. Que o público mais avançado, ele quer usar a academia para alugar os equipamentos. E ele vai para esse modelo CT porque tem uma variação maior de equipamentos, né, em relação aos tradicionais, equipamentos tradicionais.
Tudo bem. Mas eu tenho público que não é atleta, mas que também quer usufruir desses mesmos benefícios. E aí entra, obviamente, a sensibilidade do professor para entender, escutar essa pessoa e conseguir ajustar os protocolos de treino e a abordagem, o atendimento para essa pessoa. Essa é uma pessoa que ela vai precisar de prescrição, vai precisar de acompanhamento, vai precisar de correção, vai precisar aprender a mexer nos equipamentos. É diferente de alguém que já é atleta, que mesmo que não conheça um Panata, chega ali, rapidamente ele entende como se encaixar no equipamento. Sim. O iniciante não. Então, quando a gente pensa em treino, a gente tem que pensar que trabalhar na musculação, eu preciso ensinar a pessoa sobre treino. Eu preciso ensinar sobre o que é a academia, o que é o ambiente, como são os equipamentos. Né? E para isso eu preciso ter tempo de interação com o cliente. Aí que o modelo de negócio determina se eu vou ter mais tempo e vou conseguir fidelizar mais clientes em função disso. Então, as abordagens realmente mudam se tiver um indivíduo que só avançado que não precisa de ajuda, para o indivíduo iniciante que precisa de todo o processo de aprendizado e também de preparação do corpo para chegar naquele protocolo avançado. O erro do profissional é pegar o protocolo avançado, tirar peso e passar para o iniciante, que ainda não sabe fazer um búlgaro, que nunca fez na vida. Só que eu tiro o peso e peço para ele fazer búlgaro. Sim. Ou seja, estou colocando a carroça na frente dos bois. Sim. Ele precisa, para fazer um agachamento bem feito, Que é um exercício chato pra caramba. precisa estar se a pessoa- fortalecido para vertebrais, precisa ter mecânica de movimento, precisa ter mobilidade para fazer um bom agachamento, precisa. E ele vai desenvolvendo isso, se eu pensar que é um processo. E que o resultado não vai surgir do dia para a noite, nesses casos aí. Denis, aproveitando, quais são os principais erros que você vê do professor do salão? Em termos de atendimento e retenção dos clientes. Cara, na musculação especialmente. E falo na musculação, mas no personal também, viu? Muitas pessoas perdem clientes de personal por erros parecidos com a musculação. Que eu vejo, principal, falta de atenção no atendimento. Ou seja, eu fico em roda de conversa, eu estou deixando de olhar a sala, de ver quem está fazendo errado. Então o professor não deveria fazer isso, né? Exatamente, por isso que é um comportamento. Por que não deixa ficar em roda de conversa? Por que não é indicado? Por que você vem falar para mim que eu não posso ficar vendo televisão? Porque eu estou vendo televisão, eu estou perdendo atenção ao atendimento. Restaurante. Se o garçom estiver olhando lá, ele vai ver eu pedindo a bebida? Não. Ele vai ver eu querendo chamá-lo para pedir a comida? Não. Então ele precisa estar o quê? Com atenção o tempo todo, visão periférica, atenção ao atendimento. Então a base do atendimento de excelência os profissionais setorizados, bem distribuídos, para atender aquela área, os equipamentos e as pessoas que estão naquelas áreas, com atenção, procurando movimento correto, movimento incorreto, pessoas que têm necessidades, cuidados especiais para realizar o exercício, pessoa que está com dificuldade de encontrar o equipamento, procurando aqui no celular, olhando o equipamento, eu tenho que abordar. Então, o principal é a atenção ao atendimento. Por isso que, quando eu fico em roda de conversa, muito tempo conversando com o mesmo cliente, se tá 1:15, vamos pensar, e eu tô lá, fico com o Bruno, que é cliente, é meu brother, fico conversando com ele, eu tô ferrando meu companheiro aqui, velho. Porque ele vai ter que atender 20, os 15 dele, trabalho, ele vai ter que atender 15 dele, mais 14 meu. E não é recreação. Não. É seu trabalho. Cara, então, a postura profissional. Né? A musculação vem de uma cultura de postura muito amadora. Né? Então você vai num restaurante premium, você vê os garçons com posturado, procurando atendimento, muito simpático, acolhedor, educado, escutando, aí você vai pedir a carne e fala, qual é o ponto que você quer? Mal passada, ao ponto, bem passada. E por que a gente não pergunta isso no treino? E você conhece o professor das mulheres, Denis? Já ouviu falar dele? É o cara que é professor ou estagiário da academia, mas Só dá quando ele atenção, trabalha né? naquele horário, ele só atende as mulheres. Ou pior, E as bonitas. além de só atender as mulheres, quando aquela mulher específica fica, ele é professor da academia ou estagiário. Ele vira personal Ele dela. vira personal daquela mulher do começo ao fim, inclusive conversando com ela o treino inteiro e atrapalhando ela a treinar. Por interesses afetivos. E aí, como que a gente faz com esse cara? Cara, demite. É mais simples, né? Seria uma boa atitude, né? Tô brincando, mas tem que treiná-lo. Né? Ele faz isso, obviamente, por entender que o ambiente ali é um ambiente de lazer. É de lazer para a pessoa que não está no tempo de trabalho. Ele não está respeitando a própria profissão, né? Exatamente. Mas como não foi ensinado isso pra gente, embora tenha um preconceito
e muitas vezes conceito, nem preconceito, da sociedade. O professor atende meninas bonitas, porque ele tem interesses ali nessas meninas. Como tem professores que também atendem caras fortes, eles entram na sala e vão porque ele gosta de treinar caras bem treinados, né? E ficam lá. Qual a questão, Jonatão? Se eu tô ali num restaurante e vejo o garçom só conversando com você, fala, pô, eu tô pagando a mesma coisa e não tem atendimento. Então, em partes, tem muitos ciúmes dos clientes em relação ao tempo de atenção que o professor dá para outras pessoas e não para ele. Aí ele vai lá e reclama por conta disso. Aí quando junta isso com essas questões mais estéticas, o professor tá com as menininhas mais novas, bonitas, tal. Cara, se ele tivesse com uma senhora, ele também teria ciúmes. Também ia querer o professor ajudando, né? Ele também teria isso. Só que aí junta com essa questão de ele tá fazendo aquilo porque ele quer sair com ela. Cara, aí complica e coloca mais lenha na fogueira. Tem que treinar, cara. Primeiro ponto nos treinamentos, ele muda o mindset do professor. Você viu ontem. Sim. Mas não garante que hoje eles estão fazendo isso. Aí precisa do quê? Supervisão. E outra, mudar comportamento. Processo e supervisão, exatamente. E quando a gente treina, a gente fala, o professor vai passar por um processo de mudança de comportamento. Alguns são simples de serem mudados. Outros, como ficar de braço cruzado, por que é errado ficar de braço cruzado? Não é errado. O problema é que você é julgado por estar de braço cruzado. O pessoa está cansado, não quer atender, olha lá. Tá linguagem corporal ali, mesmo. A linguagem corporal, a comunicação não verbal. Então a gente usa uma postura neutra. Para quê? Para que não haja esse julgamento. O professor ele tem que rodar os clientes. Para quê? Para que não haja o julgamento dele ficar sempre com as mesmas pessoas, né? E tudo parte do quê? Dele entender uma nova forma de atender e uma forma profissional de atender. Né? E que a gente não, mais uma vez, né, sendo chato e repetitivo, mas a gente não foi ensinado. Até aquele professor que fica muito tempo com as mãos para trás, assim, dá aquele ar de superioridade, de militarismo, algo do tipo, e pode deixar algumas pessoas acanhadas de chegar e tirar alguma dúvida, né? Fala aí, Jonathan, por exemplo, eu tenho aqui, a memória é associativa. Então eu vejo o professor aqui, o braço para trás. A pessoa olha e fala, pô, esse cara é bravo. Por quê? Associa o militarismo. Né? Com o braço cruzado, não quer atender. Ou encostado no equipamento, sentado no equipamento. Tá cansado. Olha lá, olha o professor aqui relaxado. E aí a gente vê nas academias quem são os mais procurados. Olha que louco. Né? Todos os nossos estudos mostram isso. Não são os que têm maior conhecimento técnico. Véio. O ideal seria o professor ter ótimo conhecimento técnico e ótimo conhecimento de relação interpessoal. Né? Mas se tem um ou outro, as pessoas procuram aquelas pessoas que ela tem maior confiança, aquele que procurou, que cumprimentou, se apresentou, falou, se você precisar, estou aqui à disposição, estou te olhando. Aquele que entra, não conhece o aluno, fala, não conheço, não vou nem abordar. O aluno vai procurar. Eu entendi bem o que você está querendo dizer. Na verdade, o professor tem que ser um lutador de MMA, não um lutador de boxe. Ele não pode ser um lutador de jiu-jitsu. Ele não pode usar só uma arte marcial. Tem que usar várias ferramentas. ferramentas. Tem que usar várias ferramentas. E esse é um limite, um horizonte que a gente ainda na educação física, sinceramente, não atingiu. Ou seja, o cara que aprendeu a atender... Porque também, vamos conversar, vamos falar. Mas estamos no caminho. Tem alguns que também, quando vão para o caminho exclusivo do atendimento ou da venda, também acabam se perdendo na área técnica. Total. E é um problema para nós isso. Problemaço. Né? Como se a área técnica não fosse importante, né? Aproveitando, meu amigo, quando você pensa em captação de aluno versus fidelização, o que você acha que o dono da academia tem que investir mais? Ou como que fica esse balanço entre captação e fidelização do cliente? Hoje, as academias, historicamente, né, e até o dia atual, elas investem muito em vendas. Por quê? Porque as pessoas passaram a estudar venda, os consultores, as próprias academias, e trazer as estratégias de venda, os processos de venda de outras áreas para as academias, e elas ficam o tempo todo batendo meta, venda. Por quê, Jonathan? Já sabe que vai sair uma cota de clientes. Então eu preciso vender tanto porque eu sei que vai sair tanto. O churn é aquele tanto, então eu preciso vender tanto. E aí, mais recentemente, várias pessoas passaram a estudar o quê? Como agora tampar o furo do balde. Né? Porque eu não tenho o balde furado. Eu vou ter que ficar enchendo ele a vida inteira. Só que custa muito menos, é aí que está a questão. Custa muito menos você investir em treinamento e retenção de clientes, estratégia de experiência do cliente, por exemplo, para fidelizá-los, do que para vender.
o investimento nas vendas é muito O alto. lead é caro hoje em dia, cada vez mais Caro caro. pra caramba, e pra converter, e com concorrência, se você tem que ter mais diferenciais de marketing. Não só o profissional personal, por exemplo, mas como as academias, né? Então, hoje, as academias têm se preocupado bastante também em fidelizar clientes, porque elas viram que com o crescimento da concorrência, se elas não fizerem isso, elas não vão vender como vendiam há 10 anos atrás ou há 5 anos atrás, pré-pandemia, por exemplo. Sim. Então, Os donos de academia que estão nos assistindo, que saibam que nós aqui da Word Gym já estamos botando quente nesse assunto. Sim. E vocês vão sofrer com isso, né? E aproveitem para absorver essas informações e para procurar os serviços. opa, fez o O jabá. Treinamento professor. do Durepox, né? Que tampa o furo. né? Como que é lá o Instagram, professor? Da O empresa? seu. O meu é @Denis Foschini e o da empresa é musculacão CX. CX do quê? De Customer Experience. E ela foca em melhorar tanto a qualidade do serviço, da prescrição do treino para diferentes níveis. Então a gente treina os professores para isso, e você é um dos treinadores, o Rafa Sonsin é outro, como também a gente tem, que é a base, o treinamento para os professores mudarem o mindset, aprenderem uma nova forma de atender, e a mentoria para os coordenadores aprenderem a supervisionar. Que eu estava falando, não é só treinar os professores e deixar que cada um faça do seu jeito. Tem que ter um bom processo de supervisão. O que tem no restaurante? O maître, responsável ali pela qualidade da comida e também de organizar o salão ali com as mesas e os garçons. Né? Então a gente precisa ter o maître, o líder de horário, o coordenador presente na sala, não presente na sala como das academias, eleja o coordenador, dou lá 500 conto a mais para ele montar a escala, falar com os professores, levar o recado lá. Não, com atribuições, habilidades e competências para dar um bom feedback, para fazer uma boa supervisão, usando ferramentas de acompanhamento, e aí você consegue melhorar a qualidade do atendimento. Eu sei que a gente tem muitas perguntas, tem muita coisa que poderia fazer aqui hoje, mas o tempo já está um pouco puxado, né? Só que eu queria aproveitar aquele gancho que você estava falando do personal que dá muita atenção para um aluno só, ou do professor do salão que dá atenção para um aluno só, mas também a gente tem o contrário disso. Tem os alunos que acham que os professores do salão são personagens. personal dele. Como que ele deve abordar esse tipo de situação? Show. Aquele, você tá querendo dizer aquele cliente que chama o professor para tudo, para acha ajudar. que é aluno exclusivo, né? Ou fica conversando o tempo todo. Isso. Não paga o personal e quer que o professor esteja. Cara, vamos pensar do ponto de vista de negócio. Como eu estava falando, qual é o problema? Se eu fico muito tempo com o aluno, o outro professor vai ter que atender os dele e os meus. Então compromete a operação. E aí tem estratégias para interromper a conversa. Né? Então, eu tô conversando, você me chamou, tá conversando, me ajuda aqui. Aí eu fui e ajudei. O que eu faço no intervalo? O Bruno, enquanto você descansa, eu vou ajudar um outro cliente e já retorno aqui. Aí eu vou lá, rodo e volto. Dá aquela famosa... Aí você ajuda, você puxou. E aí, como foi o rolê no final de semana, tal, você foi na festa, sei o quê? Já te conto. Deixa eu só rodar a sala e ajudar outro cliente e já volto aqui. Entendeu? A pessoa Pra não vai ser entender. grosseiro e falar assim, porra, então eu vou sair fora e não vou voltar mais lá. Aí eu pego aquele cliente também. Então eu também quero reter esse cliente que é o personal. E aí pro professor, se ele faz isso e promove uma boa experiência para ele ali ajudando e tal, a probabilidade desse cliente que foi ajudado de me contratar, mas se ele não tiver condição de me indicar, é muito maior. Muito maior. É muito maior. Até Entendeu? porque ele percebeu que você não teve preguiça de ajudar. Ele só entendeu que você precisava Dá atenção pra fazer, outras pessoas. fazer o serviço. Da Inclusive- mesma forma que se eu estiver conversando com você na sala, você é um cliente, e eu ficar, a sala tá toda aqui, e eu fico conversando com você aqui, eu não tô vendo nada que tá acontecendo na sala. O que eu posso fazer? Bruno, eu posso ficar só de frente pra sala? A gente continua conversando, eu tô de frente pra sala. Não abandonei o outro pessoa com meus clientes. Eu tô aqui olhando a área que eu tô atendendo e conversando com você. Aí eu olho para você, para ter o contato visual, volto para a sala, mas eu aviso. Bruno, eu vou ficar aqui de frente, eu estou prestando atenção no que você está falando, mas eu estou olhando a sala, tudo bem? Então você vai dando esses gatilhos para o cliente perceber que a sua preocupação é no atendimento. A questão é que, ninguém está pedindo ajuda, tal, encosta uma pessoa e lá fico. Só que está acontecendo uma porrada de coisa na sala. Ao mesmo tempo, quem está chegando, quem está saindo, não estou vendo nada. Né? Quem precisa de ajuda? E também, obviamente, tem academias com modelo mais CT, que tem mais clientes que não precisam de ajuda,
Eu preciso de menos professores para esse modelo, mas preciso e contabilizar e fazer pesquisa para saber quantos precisam de ajuda, para saber quantos professores precisam, não é contratar aleatoriamente. Né? Tem todo um processo para você saber se a proporção está adequada. Como também eu tenho as academias que já se preocupam com isso e tem modelos de negócio sendo bem desenvolvidos, como o personal compartilhado, um professor para cada 4 clientes. Né? Como que a galera se sente quando ela é corrigida? Mais segura. Agora, se eu entro na academia, saio, ninguém me corrige, ninguém interage, falo, não tem atendimento. E mais, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Pô, demorou 1 mês, 2 meses para o professor me corrigir, eu sempre fiz assim. Você percebe? E tudo depende do quê? Do professor estar atento, vendo os movimentos, e para saber se o movimento está certo ou errado, qual o conhecimento que ele precisa? Cinesiologia. Precisa do conhecimento técnico. Senão, ele não sabe que está o movimento errado. Então, como você falou, não adianta só saber vender e atender, se ele não consegue identificar o movimento correto, não consegue progredir a carga, não sabe de quanto em quanto tempo tem que progredir a carga, se a progressão está adequada ou não. Então tem que ter os dois. É muito interessante assim, a academia que ouve o cliente, né? O Jonato é um exemplo disso porque a gente treinava todo dia no mesmo horário e todo dia tinha o aspirador de pó no mesmo horário. Os gestores da academia e direção não sabiam disso, porque não tinha ninguém que falava para eles, que incomodava. Só que incomodava muito o aluno, porque era todo dia no mesmo horário. Só que a gente conversou e tal, ok, resolveu. É uma coisa que muitas academias não... esse é o horário da limpeza. E pronto, o aluno... Tem que pensar a qualquer horário. Né? A experiência do cliente é o conjunto de percepções e até emoções que a pessoa tem em todos os pontos de contato, é o conjunto, né, das emoções que ela tem em cada ponto de contato. Desde lá, se a pessoa responde quando eu faço um comentário no Instagram, se eu mando direct, o tempo que demora, como a consultora responde a mensagem no WhatsApp, vai me causar emoção positiva, negativa ou neutra, ou me surpreender muitas vezes, né? Quando eu entro passo pela recepção, se ela me cumprimenta, me chama pelo nome, me deseja bom treino, se ela se despede de mim, então começa todo o processo. No estacionamento, se eu conseguir parar o carro, se eu não conseguir parar o carro, se parei o carro longe e tá chovendo, eu já não vou porque vou pegar chuva. Então, quando a gente pensa em experiência do cliente, a gente mapeia todos os pontos de contato e usa estratégias para cada ponto de contato, inclusive durante a parte técnica, que tem vários pontos de contato, cada dia que a pessoa vai, para em cada ponto de contato promover emoções positivas. E essas emoções positivas estão relacionadas à intenção de renovação de planos. Sim, inclusive num momento delicado como na rescisão. Se você tiver ali um tato, né, para poder fazer uma boa comunicação e um bom acordo numa rescisão, é melhor do que você, igual vou falar aqui da situação que aconteceu ontem. O casal fechou um plano anual, e com 1 mês ou menos de 1 mês de academia, o casal se separou. E aí a mulher do relacionamento disse que gostaria de cancelar o plano porque não queria mais ver o cara na academia. Faz sentido. Então, assim, uma academia que não se importa com o aluno ia cobrar ali a multa rescisória, né? Falar assim, não, mas aí você tem que pagar a multa, etc. Só que a Wordin tava ali já querendo ver uma forma de falar assim, olha, vamos só trancar o plano dela pra gente não cobrar multa. Pode ser que a pessoa volte. Mas ela tava sentindo muito mal de treinar no mesmo lugar. Isso. Então, assim, qual a probabilidade dessa pessoa, sei lá, ou reconciliar com o cara, ou perdoar, ou esquecer, ela voltar a treinar lá? Alta, porque a academia fez, né, de forma uma que, experiência boa. olha, não, ok, eu entendo a sua situação, então vamos fazer de uma forma diferente, do que simplesmente falar assim, não, regras são regras e é assim, pronto, tchau. Até as regras podem ser repensadas, porque antigamente sempre teve multa, né? No cancelamento, porque você tinha um plano de fidelidade, que é o certo, era combinado lá, falta tantos para pagar, 20% você vai pagar, porque a academia tem custos, inclusive. Isso. Pagou a consultora, a meta da consultora, né, a bonificação em cima de todo o plano, se for um plano de fidelização anual, tudo isso. Tem taxas administrativas, tem uma porrada de coisa. Então não seria injusto. O problema é que hoje está com muita concorrência, e à medida que eu crio atrito, dificuldade para a pessoa retornar, ela tem mais opções para escolher. Hoje fala assim, pô, sair insatisfeito. Porque tem clientes que você vai colocar a multa e vai falar, pô, é justo, beleza, tá tudo certo. E aí ele vai voltar se precisar retornar para a academia naquela região. Beleza. Só que tem uma parte dos clientes que querem cancelar, ainda mais quem está sendo treinado, Netflix. Eu fui lá mês passado, cancelei,
assinei outro, fiquei 15, 20 dias porque eu queria assistir uma série, assisti a série, voltei pro Netflix e agora cancelei para ir pro Amazon. Então, por quê? Porque eu vou procurando. Então, você tem hoje, no programa de assinatura, essa possibilidade. Então, é uma tendência do mercado Sim. isso, né? E aí, o que vai se destacar? A academia que tem alta qualidade vai fazer a pessoa voltar. Sim. É como se tivesse, o Netflix está com mais filmes, então eu vou voltar pro Netflix. Sim. O outro está com poucos filmes, então eu não vou ficar nele. Então, isso vai ser cada vez mais critério de decisão para escolha, mas também para retorno. Ô, Denis, aproveitando que a gente já... Né, Só finalizar, tá então, eu não sou contra a multa, tá? Não tô falando Sim. que eu não Sim. uso o termo multa. Ficou Mas claro, assim, ficou claro. é uma decisão do gestor. Sim. Mas ele tem que saber que com essa decisão e com a concorrência, isso pode afetar, influenciar a probabilidade da pessoa retornar. Sim. Ficou claro. Vamos fazer já um processo aqui já de provocação, né? Vamos nessa. Vamos criar aqui... Pega o Chivas ali. Vamos lembrar de algumas experiências antigas, né? Melhor você tomar isso aqui antes de responder a próxima pergunta. Melhor lembrar de algumas Só um experiências, né? Vamos lá. Isso, na verdade, é uma pergunta misturada com uma reflexão, né? Se a vida for um conjunto de condições em que você tem risco e confiança, se a vida não for isso, eu não sei o que ela é. Porque confiar em alguém, ainda mais no mundo atual, é algo muito difícil. Concorda Sim, comigo? concordo. Certo. A partir do momento que realmente você percebe que essa confiança é possível, pronto. É um relacionamento que pode durar eternamente, a depender da cultura de cada um, certo? Que poeta. Filosoficamente falando, isso pode ter acontecido com você e comigo. Porque pode ser aleatoriedade da vida, pode ser energias, podem ser um monte de coisa. A experiência é, você chega de São Paulo, quebrado, sem dinheiro, querendo ficar num hotel de R$20, com barata caindo da parede, igual eu fiquei quando fui pra lá pela primeira vez. Era em Piracicaba, onde a gente fazia o mestrado. E vem esse cara, um paulistinha, daqueles paulistas mesmo, todo folgadinho, com aquele jeitinho, com aquele sotaque, e eu um capial lá do interior, lá do Paraná, e os dois se encontram numa cidade completamente diferente das nossas cidades originais, que Piracicaba não tem nada a ver com São Paulo, não tem nada a ver com Cascavel. No processo Meu Deus do seletivo céu. pro mestrado. E aí o cara ali e tal, não sei o quê, e eu, esses paulistas são foda. O cara deve ter pensado, nossa, esses caras do Paraná, meu Deus, né? Esses caras do interior e tal. Aquela história. E aí ele chega e pergunta pra mim, né? Você é daqui? Eu falei, não sou daqui e tal. E ele falou, eu tô precisando ficar num hotel aí, cara, só que eu tô sem grana, tô ralado e tal. Tenho 20 contos. Falei, Tenho 20 conto aí, cara, não tem como. Aí eu falei, cara, é o seguinte, eu mal me instalei aqui em Piracicaba, e eu não tenho cama e nada. Só que lá no meu apartamento, lá que eu tô dividindo com outras pessoas, tem um sofá que não é bem um sofá, são umas almofadas que despedaçam. Aí você consegue colocar elas no chão e deitar. Se você não se incomodar, porque eu tô vendo que você tá apertado, se você quiser ficar lá, você pode ficar lá. Ele olhou pra mim e falou, como um legítimo paulista, né? Falou assim, Bora, mano. não, antes disso, depois bora, mano. Mas primeiro ele falou assim, cara, mas você é louco, você nem me conhece direito, a gente nunca nem conversou. E se eu fosse alguém perigoso, ou se você for alguém que eu não deveria confiar? E depois dessa interação, tá aí a filosofia entre risco e confiança, a gente conseguiu escrever um livro que é um dos livros mais vendidos da educação física brasileira. Eu já não sei nem quantas mil cópias, mas é o livro mais vendido da Manoli na área da educação física. Sim. Não é? Sim. Qual é a relação que você vê nesses eventos? Até a gente chegar aqui, até tudo que aconteceu na sua vida. Cara, você falou confiança, Eu né? sei que os dois brilharam os olhos aqui, né? Ok, vamos lá. Quase chorou, né? Caiu um cisco aqui no São no- emoções, são Cara, muitas emoções. foi muito legal essa história. O ano era 2004. E eu fui pra lá eu queria ser professor universitário, fazer a monitoria com o Mário Charro na Metodista, onde eu tinha estudado, né? Eu fazia a monitoria. E aí eu fui pra lá e falei assim, vai fazer a prova, que era o primeiro mestrado particular que estava abrindo, que tinha aberto na época, e eu trabalhava. Ele falou assim, vai lá fazer a prova para você ver como que é a prova. Eu falei, eu fui para ir no mesmo dia e voltar no mesmo dia só para fazer a prova. Eu não fui com a intenção, e mesmo porque eu estava começando, eu vim numa cidade
primeira turma de uma faculdade, o ensino não tinha sido tão aprofundado, tudo isso. Eu estava na pós-graduação da Unifesp de Fisiologia do Exercício. Mas eu me esforçava bastante para estudar. Só que tinha tido só o primeiro módulo. Olha que louco. Que era, eu tinha tido só bioenergética e endócrino. Vou chegar nessa resposta. E endócrino. Então, cara, eu não sabia, e a prova era sobre fisiologia. Aí eu vi lá, tinha respiratório, imunológico, eu nunca tinha lido nada sobre isso, não tinha nada na faculdade. Tinha todos os sistemas lá que poderiam ser perguntados. Respiratório, cardio, tudo mais. Aí ligou o projetor, 30 em cada sala, várias salas, 1 para 15, uma vaga para cada 15. Tá? Os caras tudo veio da Federal, o Cristiano também, o outro também, não sei o quê. Cara, eu tava tranquilão. Os caras tudo com chocolate. Eu entrei na sala, sem preocupação nenhuma. Era retroprojetor, colocou a transparência, uma pergunta só. Eu vi lá, primeiro eu entrei na sala, 3 folhas de almaço. Falei, porra, nunca escrevi 3 folhas de almaço na vida. O que eu vou fazer aqui com essa parada, né? E eu só com caneta, nem lápis tinha. Porque eu fui para conhecer. Na que, projetou. Disserte sobre as adaptações endócrinas ao exercício. Eu só tinha tido isso e ia ter prova, tava estudando. Aí, resumindo, passei. Aí eu falei, tenho 20. Falei pros caras quando saí da sala. Falei, tenho 20 contos. Se eu passar, eu preciso. E aí o resultado ia sair no dia seguinte de manhã. Eu falei, fui bem. Falei, preciso ficar aqui, né? Porque se passasse, ia ter a segunda etapa, que era a entrevista no dia seguinte. E eu tinha previsto, aí eu desmarquei as aulas de personal. Falei, vou ficar aqui, só que eu tenho 20 contos. Que era pra comer. Eu falei, e agora, mano? Aí eu comentei com eles, falei, a gente tava indo pra praça de alimentação, todo mundo saindo da sala juntos e tal. Aí eu falei, vocês conhecem algum lugar aqui e tal, né? Pra dormir, mas precisa de uns 20 contos. Aí o cara falou, tem perto do rio, tal, mas os caras levam lá pra usar pra motel, tudo isso. Tem umas barras cada parede e tal, mas dá pra ir. Eu falei, alguém vai pra lá me dar uma carona? Aí o Jonathan falou assim, eu vou, mas assim, você não fica lá em casa. Aí foi essa história que ele contou. Resumindo, né? No dia seguinte eu acordei tudo torto nas almofadinhas, né? Dormiu bem? Eu falei, mais ou menos, né? Mas tá de boa. Aí fiz a prova, nós passamos, tudo isso. E, cara, isso daí gerou um vínculo de confiança muito grande. Né? E aí todos os trabalhos a gente fazia juntos, né? Não só eu, ele, o Cristiano Bertoldo, o Felipe Donato, da mesma turma, o Cláudio Assunção, né? Uma galera. E aí isso criou um vínculo de confiança que, quando ele foi para São Paulo, eu era casado, esse cara morou na minha casa, ele e minha esposa, 6 meses até ele conseguir se adaptar, ficar lá, tudo isso. O mundo dá voltas mesmo. Cara, e a confiança, e vale até para os profissionais pensando nos clientes, né? A confiança é a base de um relacionamento saudável e sustentável. Sim. Né? Ninguém vai conviver sem ser obrigado com uma pessoa que você não tem confiança. Sim. Se você puder optar em não conviver com uma pessoa que você não tem confiança, independentemente do nível de relacionamento, amizade, afetivo e tudo mais, a gente vai optar por outras pessoas, né? Sim. Só, cara, o cara nem me conhecia, ofereceu a casa dele, me salvou, fez eu passar na prova, já criou um vínculo. Começamos a fazer todos os trabalhos juntos. Cara, e é uma amizade que a gente tem liberdade para falar um com o outro, sempre com muito respeito, a gente escuta muito ao outro, que começou nessa situação há 21 anos atrás. E assim, vivemos Teve muitas um coisas. outro episódio aí, parece de um casamento, que... Doidão, mano. Eu tô lá em casa um dia, dormindo no sofá, aí toca meu celular, nem pra mandar o WhatsApp, toca meu celular, 11h30 da noite. O Jonato, falei, mano, deu merda, né? Ele tá me ligando 11h30 da noite, aí pumba, atendi. Ele e a Manu rachando o bico. O que foi? Não, tem um convite pra te fazer. Primeiro eu quero te avisar uma coisa, o quê? Nós vamos casar. Pô, que da hora, parabéns, não sei o que, isso aqui lá. Aí ele falou assim, mas tem um convite pra fazer, o quê? Primeiro, quer ser padrinho? Falei, lógico, mano. Pô, pode contar comigo, isso aqui. Mas tem mais um agora. Falei, o quê? Você quer fazer a cerimônia do casamento? Falei, como assim? Não, vai lá, você fala... Aí ele falou, você e minha mãe vão lá, tal, e vamos fazer todo... Cara, não sou de mestre cerimônia, né? Estudei a parada, fizemos, eu e a mãe dele, todo o casamento, e aí depois eu fui descobrir que ele tava embriagado nesse dia. Mas... Não sei se é a minha escolha. Entendi. Mas deve ter tido um desbloqueio aí para o cara pensar assim, não, vai lá, dá uma filosofada, você está estudando filosofia? Dá uma filosofada, fala sobre felicidade, fala sobre amor. Minha mãe fala sobre a religião. Filosofia, não parou? Parou. Então... Não, sabe o que é legal? Tá Ele é um cara que ele é influenciável dependendo das palavras que você usar. Aí eu, já sabendo disso, eu sempre zoava, né? Falava pra Manu assim, amor, ó, Denis passou aqui, não passou em casa, não ficou em casa, não sei o quê, puta sacanagem e tal. E ela,
deixa comigo. Aí, de repente, ela mandava um áudio de 4 minutos pro Denis, falando, ó, pô, bicho, fizemos aqui uma comida diferente pra você. O quarto tava com as toalhas em cima da cama, pô. Pô, Reformamos cara, o você quarto. não gosta mais da gente, cara. Pô, você... Cara, esse cara falava assim, porra, puta podcast da Manu, cara. E eu só rindo, que ali Resenha parceira total, de né? crime, né? Sim. Parceira de crime. Resenha total. Não, mas tem mais uma. Eu vou contar só mais uma história. Manda ver. Agora é história suja. Pode só uma suja? Só uma Meu Deus, suja. cuidado, hein, Não, velho. a gente tinha que escrever um paper, né? Lá por semana, pá, a gente fazia juntos, né, velho? Porque pô, ele tinha que ler, colocar 5 de referência, escrever o paper. Pô, e isso tudo para as matérias. Aí a gente lá, tal, tomando cerveja de R$1, pra terminar. Pô, terminamos já feliz, já meio alegrinho. Pô, vamos comemorar, né? Eu, ele, Felipe, acabamos tudo, pá, não sei o quê. O Cristiano ia sair para outro rolê. Ah, vamos num lugar X aqui, que tal, tem um Nossa, você vai contar contar essa daí tal. mesmo? Mano, aí, pumba. Falei, beleza. Aqui na avenida, dá pra ir a pé. Falei, não. Pô, já que aqui na avenida, não tem risco, tá? Só uma reta, né? Era uma reta mesmo. Falei, vamos de carro, então, né, pô? Ele já tava melhorzinho, já tava com bora. É. Aí ele queria, tipo, dar uma de tava boyzinho, dando aula na entendeu? faculdade, não. Aí nós fomos pro rolê, que era uma avenida, pum, paramos numa praça na frente. Aí curtimos, tomando bombeirinho, caipirinha, começou, já misturou com a cerveja anterior, pá. Enfim, saímos daquele jeito, né? Pegamos o carro, pum, fomos. Lembro de ter pego o carro, tu me lembrou, pá. No dia seguinte, e eu tinha parado o carro na vaga do Jonathan, dentro do prédio, antes, né? Aí voltamos da balada, tal, acordamos no dia seguinte, aquela dor de cabeça, né, mano? Falei, porra, vamos na padaria. Beleza. Aí desceu o Jonathan, o Cristiano tinha chegado depois dormindo. Aí o Jonathan, a gente desce. Aí nós chegamos no estacionamento, pum, tá roubado o carro. Não, você parou na rua, você parou aqui na frente, na rua. Ah, então vamos sair. Saímos na frente do prédio. Melado, tá? Ele com o nariz melado. Saindo na frente do prédio, pum, tá roubado o carro, velho. Caralho, voltamos, chama o Cris. Cris, acorda aí. Cristian Fusquinha amarelo. Leva a gente na delegacia e tal, né? Aí, pô, não, leva a gente, mano, não tem como ir e tal, não sei o que, não tinha Uber, né? Pô, leva a gente ali, ele levantou, se trocou, tal. Entramos no Fusquinha, o Fusquinha dele não tinha o banco da frente. Eu e o Jonathan sentamos atrás, Cara, né? tudo de E verdade. vamos pra delegacia. Onde que é a delegacia? Beleza. Aí saímos do estacionamento da vaga do Cris com o carro, né? No meu carro não tava na frente. Viramos a primeira direita. Quando eu viro a primeira direita, o carro, 2 rodas em cima da calçada, 2 rodas. Aí eu falei, nossa, nunca mais eu faço Aí isso. ele lembrou que ele Tá tinha bom. dado uma narigada no próprio carro e tava sangrando. Nossa, velho, você Caramba. acredita, mano? Que história. Cara, muitas histórias legais. E a gente precisa já de outro podcast, cara, com certeza. Vamos. Se for contar a história suja, dá pra fazer uns 3, né? Não, é melhor deixar. 21 anos. Cara. Vamos preservar o casamento. Eu quero te agradecer imensamente por ter vindo aqui. Cara, o que você fez pra estar aqui não tá escrito. Você sabe, o Jonato sabe também. E quero agradecer também a Wordin, que, né, deu esse apoio para você estar aqui Total. com a gente hoje. Muito obrigado a essa rede de academias que nos apoia e a gente está junto nessa. E você tem portas abertas aqui na casa do Jonato, na minha casa também. E Brasília, né? Quem não quer você por aqui? Obrigado por ter vindo. Obrigado. Você trouxe a sua filha aí para acompanhar. E foi legal, cara. A experiência. A gente queria ter mais tempo com você aqui para curtir mais a cidade, curtir mais você aqui com a sua filha. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço vocês dois, né? São amigos. É muito bom estar aqui conversando com amigos. Agradeço a Ordidin, que realmente patrocinou, né? Me apoiou para eu estar aqui. E também me levou para as unidades, né? Já é cliente da empresa, tudo isso. Então, agradecer imensamente isso, cara. E vocês já sabem, né? Vocês são de casa, então estamos juntos. Muito bom estar aqui com vocês e com a galera que está assistindo aí a gente. Obrigado. E a EP? Momento Nosso da dureza. cupomzinho. Ah, sim, é isso aí, galera. Olha só. Temos aqui a creatina da Elemento Puro, temos whey, temos vários produtos aqui. Por quê? A gente usa Elemento Puro, os melhores suplementos do Brasil. Tô aqui vestindo a E o nosso camisa. cupom? Cupom IRON20 e Jonato20, porque são 20% de desconto. Qualquer produto do site você tem 20% de desconto. Você tomou o whey deles, o que você achou? E o cappuccino hoje de Porra, manhã? animal. Eu falei pra ele, misturei com um cafezinho de manhã.
virou cappuccino a parada, velho. Pra De- mim é o melhor cappuccino que eu já de tomei. chocolate branco, né? É. Meu, Pega esse whey aí de cima, de cima. Sente o cheiro dele, tá? Pode abrir. eu comentei isso com o Ginato Ele perguntou se tinha whey de cappuccino. de Eu falei cappuccino que da, tinha. da Elemento Falou que eu que tinha. tenho. Eu falei, meu, misturar com café isso aqui de manhã. É bom demais. Delícia, hein? Eu não sei Pode- se pode a levar embalagem isso pra parece você, cara. sugestiva pra você. Acho que você não conhece muito dessas coisas, né, dele. Você já parou pra pensar ou refletir sobre isso? Não, Não? Bujãozinho. não reconheço. Bujãozinho. Nunca vi. Peça de 400, nunca vi. Já teve 2.000. Vou mandar É um, isso, né? Vou mandar um whey desse pra você. Pode ir. A bujãozinho? É. O bujãozinho também? Bujãozinho. Não é bom que agora a gente tá. tá com 46 anos? Mas você tá bolando. Não. Só tô Terapia repondo. de reposição. É, TRT. Porra, eu preciso voltar pros 2.000 que já tive. Ele já foi modelo, cara. Já. Ele me mostrou umas fotos ali, Modelo não. semi-despido. Rapaz, Modelo não. Tá piorando, é melhor a gente não entrar nesse assunto. Mas é isso, né? é Fechamos? isso. Obrigado. Eu que Obrigado, agradeço. Tamo junto. Valeu, galera. Agora à Obrigado. tarde vai ter lá uma Mais um palestra, um treinamento na Wordin da Samambaia. E, cara, sucesso. Te desejo tudo de bom aí. E sempre que precisar da gente também pode contar com a gente. Show de bola. Valeu? Um Valeu. abraço, galera. Amanhã tem Ângela Borges.